Fala, meus queridos, bem-vindos a mais um vídeo. Vamos lá. Fechamento semanal, né? Tá fechando daqui a 15 minutinhos, excessivamente bonito, mas a gente precisa especificar algumas coisas. Confirmou até agora a onda, que seria a onda 3 do nosso padrão de Elliott, certo? Onda 3 é essa que geralmente é menor mesmo. Então, nesse ponto, a gente começa a correção de A, B, C, exatamente como aconteceu aqui, caso, obviamente, isso seja um padrão de Elliott, né? A gente só sabe que é um padrão de Elliott completo quando a gente começa os padrões de correção, certo? Então, nos padrões de correção, a gente imagina que a gente tem uma range que vai de 25 mil até a zona dos 19 mil para formar um suporte, que pode ser uma correção leve ou pode ser uma correção mais acentuada, certo? Conforme, por exemplo, foi esse padrão aqui que levou a correção, o processo de ondas de Elliott terminou próximo a 30 mil dólares por unidade, bem aqui. Então, nada impede que o mesmo fato não ocorra novamente no Bitcoin. Por isso, é interessante que nós venhamos a entender que essas duas ranges aqui são as mais importantes. Primeiro, a zona dos 25.300, porque foi a zona onde fez uma resistência anteriormente que foi rompida. E segundo, essa zona dos 19 mil, 20 mil dólares por unidade, que também tem uma order block gigantesca. Então, esses são os dois pontos que podem formar uma zona de suporte. Felipe, vai começar a reverter agora? Ninguém sabe, ninguém é o dono do mercado, ninguém pode dizer com exatidão. Pode ser que isso aqui aconteça antes de começar a cair, 3 ou 4 semanas de lenga-lenga andando de lado e aí comece a correção, ou pode ser que ainda dê mais um chorinho até a zona dos 31.800. Vale dizer, 31.800 ainda é a nossa zona da 0,5 da Fibonacci, pensando no último movimento, último topo formado lá na zona dos 48 mil dólares por unidade, 45, né? 48 mesmo. 31.800 é a zona da 0,5. Mas por que eu digo que existe uma chance muito maior agora do gráfico cair do que do gráfico subir? Por causa disso aqui, ó. Existe uma upper shadow, ou seja, um pavio para cima muito longo, para baixo não tem nada, o que mostra que foi uma forte impulsão compradora, mas chegou num certo valor, os próprios compradores começaram a se desfazer do ativo e deixaram uma grande sombra para cima. Essa sombra me diz que o processo de reversão pode acontecer a qualquer momento. Quando a gente desce aqui para o gráfico semanal, a gente vê que essa sombra foi justamente formada nesse candle aqui, que foi o candle que originou, né, toda uma divergência. Você vê, tá divergente em relação ao último topo. E vamos dar uma olhada aqui no indicador que eu tinha mostrado. Não vou mostrar ele de novo não. Eu tinha mostrado as bandas de Bollinger. E, né, isso aqui também fechou por dentro das bandas de Bollinger no último vídeo, né? Se você quer ver, dá uma olhada no vídeo que eu postei anterior. Então, quer dizer, temos todo um processo aqui reversivo acontecendo no Bitcoin. Não aconteceu ainda, né? Não vou dizer para vocês morrerem de medo e começarem a vender tudo que vocês têm, porque antes de cair, ele vai primeiro perder esse fundo aqui, que é o fundo semanal, região dos 28 mil, e principalmente ele vai perder a região dos 30, que é a região que ele está defendendo agora com unhas e dentes, né? Que é a região que ele quer fechar acima, certo? Digo facilmente para vocês, olhando o gráfico semanal, pegando o nosso RSI aqui, que está em zona de sobrecompra já, né? Como é que não? Ele está olhando para a zona de sobrecompra, né? Porque ele está com 69,56. O que acontece aqui? Nesse valor, é um valor já pensando em reversão, porque está muito esticado, certo? Principalmente por ser um gráfico semanal. Deu um belíssimo position trade pra gente, que vendeu um pouquinho aqui e vendeu um pouquinho aqui. Então, quer dizer, pegamos belíssimas operações, fizemos bastante grana, mas querendo ou não, todo gráfico precisa recuar. Eu não acredito, não defendo a tese de que Bitcoin vai voltar para 12 mil e ainda que ele volte. Antes ele vai segurar aqui, depois ele vai segurar aqui, depois ele vai segurar aqui, depois ele vai um caminho até 12 mil. Então a gente tem todo esse tempo aqui para planejar o que ele vai fazer conforme ele for caindo. Mesmo eu não acreditando numa estrutura que leve ele até 12 mil dólares por unidade, facilmente eu digo para vocês que antes de chegar lá ele vai segurar em muitos pontos de controle. E nesses pontos de controle a gente vai analisando como é que está o clima do mercado, como é que está o ânimo das pessoas, para saber se realmente existe uma chance maior
de chegar a 12 mil. E aí a gente vai agir baseado no que o mercado nos disser, né? O que o mercado nos diz agora? O que o mercado nos diz agora é que temos uma euforia absurda no Bitcoin, porém um gráfico excessivamente esticado. Ele nos diz que... Deixa eu ver se eu consigo tirar isso aqui, cara. Não, tem um jeito de tirar, mas eu não vou saber fazer isso agora. Acho que é aqui, né? Não é isso aqui não. Eu vou ficar devendo isso pra vocês, mas é tirar essas paradinhas aqui. Mas o que acontece? A gente tem um volume muito fraco. Então o que o volume fraco nos diz? O volume fraco, ele basicamente nos diz que quem está movimentando o mercado agora são os especuladores, é o pessoal que está operando futuros, o grande varejo, né? Não é o Smart Money. O Smart Money movimentou aqui para vender, certo? Você vê pelo volume. O Smart Money movimentou aqui para vender. O Smart Money movimentou aqui para comprar. Você vê que são volumes extremamente altos, cortando a média de volume, que é essa linha que vai cortando o volume aqui. Então, nesses volumes, são áreas de Smart Money. A área que eles estão vendendo, a área que eles estão comprando, certo? Nessas áreas aqui, você sabe que eles trabalharam. Significa também que nessas áreas aqui são as áreas que nós queremos atuar. Nesse momento, com esse volume, a gente tem a total certeza de que o Smart Money não está operando no mercado. E aí, o que a gente vai fazer? Nada. No máximo, nada. O que a gente vai fazer é aguardar até que o gráfico busque próxima zona do 50 de novo do RSI, próxima zona do 40 ali, que aí eu espero que seja nesse valor aqui dos 25.200, mas para ser nesse valor aqui dos 25.200, provavelmente ele dê uma lateralizada antes de cair, certo? E também temos a zona dos 22.000, né, que foi esse último topinho aqui. Então essa 21.800, perdão. São as zonas que podem segurar o gráfico e fazer a reversão. E aí eu digo para vocês, quando buscar essas zonas lá do RSI, tocou lá, encostou, segurou, é onde a gente vai querer fazer compras pensando em hold. Nesse momento a gente vai operando a liquidez diária, porque o operador de mercado eficiente, ele trabalha dessa forma. Ele está olhando longo prazo, 2025, a carteira dele cheia de bons ativos. Ele está olhando o mês que vem, com alguns swing trades ali, algumas criptos que, né, deram uma vacilada e ele aproveitou. E ele está olhando para a liquidez diária, fazendo operações aqui e ali, tentando fazer uma grana aqui e ali. A gente que é operador, a gente está olhando para absolutamente todos os cenários, certo? Tranquilos, tranquilaços, porque graças a Deus a gente não perdeu a oportunidade de comprar aqui embaixo, de comprar aqui embaixo e de comprar aqui embaixo. Então, aproveitamos muito bem essas três zonas, certo? Inclusive, eu preciso disso aqui. Pensando mais ou menos aqui, né? Fazer uma doideira aqui. Que isso pode ter sido ombro, cabeça, ombro. A partir do rompimento, estaria jogando próximo a 33 mil. Se isso aqui for ombro, cabeça, ombro, claro. E não se engane, ombro, cabeça, ombro pode ser lateral mesmo. Uma segunda análise aqui que a gente acabou de dar uma olhadinha. Mas aí teria que confirmar um gráfico buscando a região dos 33 mil dólares. Possível também, dentro da nossa range de análise. A nossa range de análise, volto a dizer, é basicamente essa região aqui que compreende a zona dos 36 mil até a zona dos 32 mil ali, 31.800. Toda essa zona é entre 30 e 35, basicamente dizendo, é a região onde o gráfico já formou suporte e resistência anteriormente. Então, entre 30 e 35, tudo pode acontecer, certo? Digo-vos facilmente. Por isso, nesse momento, a gente está olhando mais para o gráfico diário, que também está extremamente esticado, esperando uma reversão interessante. O que a gente quer aqui? Exatamente, a gente quer o nosso topo descendente em relação ao topo anterior, certo? Que é nesse topo descendente que a gente quer abrir uma operação de short bem alavancado, pensando em uma belíssima zona de suporte lá embaixo. Quando que vai acontecer esse topo descendente, Felipe? Não sei. Espero que ainda essa semana. Mas, enquanto ele não acontece, a gente tenta trabalhar na liquidez diária. Falando sobre ela, inclusive, ainda temos o canal de negociação da máxima e da mínima do candle anterior, que foi o candle que formou o topo atual do preço, certo? Então, esse canal ainda está vigente, 31 mil a 30 mil dólares, certo? E dá para a gente operar aqui até que ele seja rompido. Ele vai ser rompido uma hora, seja para cima, seja para baixo. Pelo volume, a gente consegue dizer que para baixo tem a maior probabilidade, mas
vamos esperar acontecer. Enquanto ele não rompe, a gente consegue capturar o máximo de lucro possível aqui. Beleza? O que eu quero dizer para vocês acima de tudo? Vamos dar uma olhada aqui no calendário econômico antes e a gente ver como é que abriu o SP. Calendário econômico, sendo bem sincero, não tem nada de muito interessante essa semana. Quinta-feira a gente começa a ter dados de emprego, para sexta-feira vir a pancada. Por isso que eu digo que é tão complicado o nosso cenário, porque embora o Bitcoin esteja muito bem, sexta-feira a gente tem os dados do PMI. Então o PMI ele pode mexer, sim, ele pode mexer muito com o gráfico. Só que nesse cenário, seja para cima ou seja para baixo, nós temos dados positivos e dados negativos sendo ditos semana a semana. Os dados de inflação, eles estão vindo conflitantes, porém positivos. O que eu quero dizer com conflitantes, porém positivos? Eles estão vindo positivos de forma geral, mas tem um outro setor dentro da análise de inflação que não está deixando muito bonito. Por isso estão sendo altas um tanto quanto controladas. Porém, mais um dado positivo pode levar o gráfico para cima e mais um dado negativo pode desencadear essa reversão aqui. Eu acho que o mais interessante e que o principal que eu preciso salientar é que ninguém sabe em que valor vai ser essa reversão. A gente tem uma range que é entre 30 e 35 mil, certo? E nesse valor a gente já está. Então podemos já iniciar uma reversão a partir daqui, buscar uma zona de suporte a partir daqui. Porém, antes que a gente deixe o FUD, né, que é o medo, entrar, a gente espera acontecer. Mesma coisa o FOMO. Antes de pensar, meu Deus, rompeu 31 mil, agora vai a 35, ui, vou ficar rico. Não, espera, calma, deixa acontecer. E principalmente, opera com consciência. Isso aqui não é pensando no momento de comprar, não é momento de encher a mão. Felipe, mas eu tô olhando para 2025. Tá, você não tá errado então. 2025, se Deus quiser, você vai estar vendendo Bitcoin a 250 mil dólares por unidade. Então comprar a 30 ou comprar a 20 não vai mudar muita coisa na sua vida, mas vai mudar. Então, se você pode comprar a 20, por que você vai comprar a 30? Até porque, quando a reversão chegar, quando a zona de suporte for criada, o gráfico automaticamente vai cair. Aí minha pergunta é, olhando para 2025, tu vai aguentar ver o teu patrimônio derreter pelo menos 10%? Olhar lá para a tua conta e pensar, caraca, perdi 10% do que eu tinha comprado. Isso pensando em Bitcoin, imagina se tu comprar outras cripto. Então, acho que a forma mais profissional que eu tenho de dizer para vocês como é que a gente opera aqui é assim, certo? Aguarda acontecer, vai acontecer e quando acontecer você vai ter a chance de comprar muito bem. Temos todos esses pontos de análise para a gente ficar de olho. Deixa eu só ver um último negocinho aqui. Já estamos inclusive dentro da nuvem de Ichimoku. Toda essa zona aqui é uma zona que pode gerar uma reversão gráfica, sendo o principal delas o topo, que eu acredito que vai ser testado. Ó. O topo está em 33 mil. Inclusive casa com a análise do ombro, cabeça a ombro, isso aqui, né? Mas enfim. O topo está em 33 mil desse movimento, porque eu não acredito que ele vai subir em linha reta até tocar aqui, muito menos até tocar lá em cima. Mas é basicamente isso que a gente tem. Fiquem de olho para essa semana na sexta-feira, pode ser o dia D. E antes, deixa eu dar uma olhadinha rápida em como é que a gente abriu os futuros do SP. Meu Deus, quanta coisa. Ó, os futuros do SP já abriram acima da nuvem. Isso é muito bom, cara. Eles fecharam o rompimento, só que esse rompimento que eles fecharam, olha só, deixou uma sombra muito maior compradora. Então houve uma briga entre compradores e vendedores e os compradores ganharam e defenderam o preço, porque eles não só impediram que o preço caísse, como fecharam acima, muito acima da nuvem de Ichimoku. Então aqui a gente tem o SP500 em uma zona extremamente sensível, já que é uma zona de resistência, mas até o momento ele abriu positivo. Vamos esperar como é que vai abrir o mercado amanhã e torcer para que ele continue positivaço, que aí o Bitcoin obviamente vai seguir a tendência junto com ele, certo? E é isso. Muito obrigado se você ficou até aqui. Não esquece de dar uma olhada aí nos links que vão ficar na descrição e deixar o seu like também. Valeu, falou.